Olá, meu nome é Gustavo Junqueira, falo pela empresa Inovar Assessoria. Gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre uma hipótese de dispensa de licitação estabelecida pela Lei 13.979 de 2020. Essa hipótese de dispensa ela é bem específica, porque é uma hipótese de dispensa de licitação estabelecida para o enfrentamento ao novo coronavírus. Inicialmente, é interessante a gente fazer uma distinção, que é uma distinção que a gente já traz lá da Lei Geral de Licitações, de dispensa de licitação e de inexigibilidade de licitação. Então, a gente sabe que a inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25 da Lei 8.666/93, ela ocorre quando não há possibilidade fática, há uma impossibilidade fática de se fazer o processo licitatório. Já quando a gente fala em dispensa de licitação, há uma autorização legal ou uma imposição legal para que não seja feita a licitação. E nisso a doutrina faz uma distinção entre licitação dispensada, e licitação dispensada é justamente quando há uma imposição legal para que a licitação não seja feita naquelas determinadas hipóteses estabelecidas em lei, e a gente fala em licitação dispensável naquelas situações em que há uma autorização legal para que não se faça a licitação. E é interessante essa distinção, porque quando a gente chega justamente no artigo 4º da Lei 13.979 de 2020, houve uma alteração no artigo 4º, que trata justamente dessa dispensa de licitação, que a redação inicial do dispositivo é que fica dispensada a licitação. Então dava a entender na redação original que a lei estava fazendo uma imposição legal dentro dessa distinção doutrinária para que não houvesse licitação nessas aquisições de insumos, serviços, no caso do combate ao coronavírus. A medida provisória 926, ela faz uma alteração no caput do artigo 4º da lei, e agora ela deixa claro que é dispensável a licitação, ou seja, há uma autorização legal para que não seja feita a licitação, ficando aí a critério do administrador fazer ou não a licitação nessa situação. E aí, como acaba sendo uma hipótese de dispensa de licitação estabelecida para enfrentamento de uma situação de emergência, surge a questão de no que haveria de diferente nessa hipótese de dispensa daquela estabelecida para a situação de emergência no inciso 4º do artigo 24 da Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666/93. E aí é lógico que essa hipótese trazida pela Lei 13.979, ela é uma hipótese temporária, enquanto durar a pandemia causada pelo coronavírus, e ela traz um procedimento mais célere para essas contratações necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Em que sentido? A primeira situação que a gente consegue observar aqui, nessa flexibilidade dessa contratação por dispensa de licitação, é que essa hipótese de dispensa de licitação ela não ficou estabelecida lá no artigo 26 da Lei Geral de Licitações. Sendo assim, não haveria necessidade de um processo de dispensa de licitação para a contratação de bens, insumos e serviços para o enfrentamento do coronavírus, mas apenas o cumprimento dos requisitos estabelecidos nessa Lei 13.979. E quais são esses requisitos? Quais são as peculiaridades da lei? No que a lei torna mais ágil essa contratação? Se a gente pegar o artigo 4º da lei, ela vai presumir a situação de emergência. Então veja que, enquanto no inciso 4º do artigo 24 há necessidade de justificar qual a situação de emergência ensejadora da dispensa de licitação, aqui já há uma presunção dessa situação de emergência. Então fica presumida a ocorrência da situação de emergência, a necessidade do pronto atendimento da situação de emergência, a existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviço e equipamentos, e a limitação da contratação à parcela necessária
ao atendimento da situação de emergência. Então veja que isso, tendo em vista que é um fato notório, né, já há uma presunção legal dessa emergência causada pela necessidade do enfrentamento aí do coronavírus. Uma outra situação, né, em que há flexibilização é que nessas contratações dispensadas aqui pela Lei 13.979, há também uma flexibilização na questão da habilitação, ou seja, a empresa ela não precisa demonstrar condições de habilitação sempre que houver restrição de fornecedores para aquele tipo de aquisição, aquele tipo de contratação, com exceção da necessidade da declaração de que ela não emprega menores, né? Então, o artigo 4º F da lei, ela vai estabelecer que, na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestação de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente, mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvada a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º, que é justamente não empregar menores. Veja que essa questão da Seguridade Social é uma questão interessante porque, embora a lei ordinária ela não possa efetivamente dispensar, porque há uma imposição no parágrafo 3º do artigo 195 da administração pública só contratar com quem esteja em dia com a Seguridade Social, mas há uma dispensa numa emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 106. O parágrafo 3º do artigo 3º dessa emenda vai estabelecer a dispensa também dessa exigência habilitatória, aqui no caso da contratação para enfrentamento do coronavírus. Também, ainda como uma particularidade, é possível também, havendo aí restrição de mercado, contratar, mesmo com empresas que estejam suspensas, impedidas ou declaradas inidôneas para contratar com o poder público. E nesse processo de contratação por dispensa de licitação, a exigência legal é que seja feita uma publicação na página do órgão público, respeitando o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 12.527. E ainda que conste nesse registro sobre essa contratação o nome do contratado, o número da sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Então veja que é um procedimento bem mais simples e com menos formalidades para enfrentamento de uma situação específica, que é a questão do coronavírus. Agradeço a atenção e fica a mensagem, né? Fiquemos em casa para cumprir aí com as determinações das autoridades sanitárias.